nós queremos ouvir o senhor, então, já que temos ainda a nossa meia hora de entrevista. O que o senhor entendeu do debate e alguma coisa lhe abalou, que aconteceu aí essa alteração do seu horário? Não, é que nós estamos... Eu estou gravando meu último programa de TV aqui no Jorge Teixeira, e aí nós estamos na rua, né? Vou mostrar aqui para você aqui como é que está aqui no Jorge Teixeira. Aqui. Eu entrei numa van para poder gravar, e o debate de hoje, na verdade, era uma exposição de ideias e a outra acusação do candidato contrário, que de cada meia palavra que falava o nome do Wilson Lima. Eu acho que ele deve estar com algum problema pessoal com o Wilson. Ele que criou o Wilson, era um funcionário dele, foi cria dele, lá do Tarumã, para me desgastar, para enganar o povo em 2018, e agora quer jogar uma culpa que é dele para cima de mim. Então nós estamos muito atentos a isso. Eu não vou permitir, nem a população de Manaus vai se permitir ser enganada. Eu sou Davi, eu sou o candidato independente, não tenho ligações nem amarras, e agora eu estou enfrentando esse grupo político a cinco governadores, 3 governadores, prefeitos, há 3 eleições, porque eles já tiveram todas as oportunidades de mudar o nosso estado e a nossa cidade não fizeram. Eu posso dizer isso porque eu fui, em pouco tempo, isso aí causa tormento neles, quando eu falo que eu fiz mais do que eles em 4 meses, do que eles fizeram em 4 anos, porque são administradores desidiosos que não se debruçaram, que não quiseram resolver os muitos problemas de Manaus. Eu fui hoje para apresentar minhas ideias e propostas e todo mundo viu que eu fui atacado. Eu queria ver se você me permitia falar sobre o que aconteceu depois do debate. Sim, nós se for possível. Queremos saber, sim, do senhor. Eu até lhe pediria para, antes de falar do pós-debate, eu queria lhe perguntar ainda sobre o debate. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo, te ouvindo. Porque eu acabei ficando com a imagem no Facebook e imaginei que o senhor não estava me ouvindo, mas tudo bem. Eu queria lhe perguntar, antes do debate, a gente estava falando aqui, inclusive com alguns ouvintes já, a respeito do conteúdo do debate. Foi a primeira vez que vocês tiveram os dois que disputam a Prefeitura de Manaus, no mesmo ambiente, e a gente viu ali se repetir o que aconteceu, de certa maneira, no primeiro turno e o que aconteceu agora no segundo turno. O senhor acha que no lugar das propostas, sobrarem críticas e ataques um ao outro, é isso que a cidade de Manaus precisa nesse momento? Foi triste da parte dele, né? Vocês viram, eu fui agredido, só ofensas pessoais, ele proferiu 14 ofensas pessoais contra mim. E a mediação do debate não me concedeu nenhum direito de resposta. De mesma forma, eu continuei a explorar as minhas propostas, né, a externar minhas propostas, porém, o candidato estava visivelmente contrariado, irritado, típico dele, típico de um administrador autoritário que sempre teve aqui nesse estado, só que eu nunca fui aliado dele, eu nunca recebi ordem dele, eu recebo ordens do povo. E quando eu falo para ele que o povo está indignado, que eu estou indignado, é porque o povo está indignado. E eu quero te falar aqui o que aconteceu após o debate. Eu fui... Me permite eu falar? Com certeza, né? Os ouvintes, inclusive, estão ansiosos porque já passou a circular nas redes sociais um áudio a respeito do que aconteceu ali. Tinha que passar. É verdade. O que aconteceu? Após o debate, na fala dele de considerações finais, acho que entrou o horário eleitoral. E aí todos estavam falando para ele que eles não estavam no ar. A apresentadora dizia assim: candidato, seu tempo acabou. Candidato, seu tempo acabou. Na verdade, é o tempo que acabou dele mesmo na política, mas ela falava do tempo lá no debate. E aí eu fui cumprimentá-lo, ele ainda estava sentado. E eu fui a ele e disse: olha, candidato, é no campo das ideias e das opiniões. E ele começou a me ofender. Ele começou a chamar, a me distratar, e eu disse: calma, o senhor está nervoso. E eu me retirei de perto dele. Quando eu me retirei de perto dele, eu fui para um lugar mais afastado e tinha uma discussão lá entre o meu marqueteiro e a equipe que eles não deram direito de resposta. E ele voltou novamente à minha direção, ele veio na minha direção, eu estava longe dele, e o marqueteiro dele começou a gravar, e ele começou a me ofender novamente. E aí, eu também fui no mesmo ímpeto
e fiz, né, eu também o tratei da forma como ele estava me tratando. Eu disse para ele palavras fortes, duras, do jeito que ele me falou. Foi quando o candidato dele começou a me gravar. Quando o candidato dele começou a me gravar, e aí o marqueteiro, na verdade, o marqueteiro dele começou a me gravar, eu fui para cima do marqueteiro. Porque eles queriam usar aquelas imagens exatamente para fazer isso. E eu fui muito duro, fui forte com ele. Homens como eu é para combater políticos como você. O que eu falei para ele, Rosiane, é o que o povo está entalado há 40 anos. O povo não aguenta mais esses caras. Esses caras passaram 40 anos saqueando os cofres do Estado. E eu não vou mais permitir que isso aconteça, nem o povo do Amazonas. Eu não vou falar aqui as palavras ipsis literis, porque é deselegante, mas eu tenho muito a lamentar, ele me provocou o debate todo, eu com muita paciência, só que ninguém tem sangue de barata. Nesse segundo episódio, ele me provocou muito e me fez acusações gravíssimas, e eu retribuí na mesma moeda. E aquela fala mais áspera, ela foi exatamente pro marqueteiro dele, que eu fui para cima dele e disse para ele que, se preciso fosse, eu iria até às vias de fato com ele, se fosse necessário. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, porém, ninguém tem sangue de barata. O debate descambou para esse lado, ele estava totalmente desconfortável, incomodado com os meus questionamentos, as minhas constatações, e ele não falava outra coisa senão o Wilson Lima. Eu acho que ele deve estar sonhando e dormindo com o Wilson Lima e deve estar tendo arroubos momentâneos. A sua conduta nesse pós-debate, ela surpreende justamente por esses dois pontos, de a gente não estar acostumados com essa sua postura, né? A gente está acostumado a ver o senhor nas redes sociais, inclusive fazendo apresentações de músicas, de cânticos, de louvores, em função da sua religião. Nós estamos acostumados também nesse embate com o candidato Amazonino Mendes. Eu, inclusive, observei durante este debate o senhor muito cauteloso de não parecer agressivo com ele. Isso era um dos dados que eu havia constatado nesse debate. E, de repente, nós vimos ali uma conduta muito forte, né, do senhor, muito veemente, e palavras muito duras. O que aconteceu para desestabilizar emocionalmente o senhor? O que o senhor acha que isso aconteceu? Foi o que aconteceu ali no debate? Ou é um acumulado da campanha? O que aconteceu? Eu não me desestabilizei, eu apenas reagi com uma força mais forte do que a dele. Foi a forma que eu encontrei de pará-lo. Depois que eu reagi daquela forma, ele parou, ele sentou, ele começou a encenar. Então, quando eu reagi com aquela força, com aquele ímpeto, foi exatamente o momento que eles recuaram. Porque eles estavam muito à vontade, eu não tinha reagido, eu estava recebendo as críticas, as ofensas, todas na boa, só que, por 2 vezes após o debate, ele veio para me ofender de forma mais velada, de forma mais pessoal, né? E apontando o dedo. Foi quando eu reagi, foi a forma que eu encontrei para reagir. Toda ação tem uma reação, e a minha reação foi bem numa força proporcional à ação dele. Foi lamentável, porém, eu digo o seguinte, eu sou um cara muito tranquilo, de paz, porém ninguém tem sangue de barata, e se for preciso reagir para defender a cidade de Manaus, para defender o povo da minha cidade, eu vou reagir contra ele e contra quem quer que seja. Eu só tenho a certeza de que eu estou no lugar certo e no caminho certo, porque quando eu tenho pessoas como Amazonino, Eduardo Braga e Arthur Neto me atacando, eu vejo que chegou a hora e o momento de eles pararem. Esse debate, Rosiane, não foi só um debate, é o fim de uma era política no estado do Amazonas. A era dos caciques está chegando ao fim, e quem está dizendo isso é a população, pelas propostas, pelas ideias, pelas soluções que nós estamos apresentando, e, acima de tudo, as pesquisas estão atestando isso. Eu acredito que no próximo domingo o resultado vai ser satisfatório e nós vamos virar uma página na história política do nosso estado. Candidato, eu vou fazer mais uma pergunta em relação a essa questão, porque eu imagino que isso vai ainda circular bastante ao longo do dia de hoje, quem sabe ainda nos próximos dias. A gente tem uma campanha, vamos não a isso, só em Manaus... Eles provocaram Sim, isso. Temos uma campanha não só em Manaus, mas no Brasil, que ela tem sido marcada
por uma avaliação do político, uma avaliação da conduta política. O senhor acha que, nesse momento, propor agressividade é uma conduta correta, que lhe cabe? O senhor se arrepende, acha que alteraria, foi um momento de explosão e alteraria? A outra questão é uma marca desta eleição em Manaus, uma eleição que tem sido marcada pela censura. Impedir que determinadas imagens circulem, que é o que o senhor ficou chateado ali num vídeo que foi gravado. Isso também é algo que é bom na avaliação do eleitor? Ou o senhor acha que seria que ela circulando, o senhor poderia explicar o que aconteceu melhor? Queria só que o senhor esclarecesse mais esses dois pontos. Veja bem, após esse episódio, eu fui até o Martinelli e pedi desculpa dele, que é o marqueteiro do Amazonino. Para quem não sabe, eu fui o primeiro motorista do Martinelli quando ele chegou aqui, viu, Rosine? Sou muito ciente do meu papel, de onde eu estava, de como eu comecei e aonde eu estou. Eu fui lá e pedi desculpas dele. Porque ele fez tudo intencional. E eu fui lá pedir desculpas, ele soltou os cachorros para cima de mim, não vou falar o que ele falou, todo mundo no estúdio viu, só que eu não tinha a má intenção dele de estar gravando para jogar no horário eleitoral. Então, foram desdobramentos de uma ação que veio dele, de uma reação minha, depois de um pedido de retratação de desculpas não aceito por ele tem todo o direito de não aceitar, assim como eu também tenho o direito de reagir da forma que agi, porque eu fui muito ofendido. Ninguém tem sangue de baratas. Eu não advogo a questão da agressividade de forma alguma. Foi no momento do ímpeto, foi no momento da discussão, no calor da discussão, porém, se fez necessário em função de tudo o que aconteceu após o debate. Candidato, nós estamos a 4 dias da votação, né? No domingo a gente já tem um desfecho final. Eu vou lhe perguntar primeiro como é que tem sido esses dias, como é que é essa tensão da pré-votação. Eu acho que numa eleição majoritária, um momento de maior proximidade do senhor em relação a essa possibilidade de realmente sair como vencedor num cargo majoritário. Como é que o senhor avalia tudo isso? O senhor se sente aí com uma eleição ganha, próxima de uma vitória, ou não? Ainda há muitos riscos? Qual é o seu sentimento nesse momento? Não existe vitória antes da apuração, Rosene. Eu estou, nesse momento, no Jorge Teixeira, numa caminhada, estou dentro da van, parei para te atender, saio daqui, vou caminhar, tenho 3 reuniões à noite, vou continuar pedindo voto, vou continuar fazendo campanha, eu não me preocupo com relação às pesquisas, o que eu sei é o que eu sinto na rua, a indignação do povo. Eu estou muito feliz, sabe, Rosene? Porque há 24 anos atrás, eu estava desempregado e fui convidado a trabalhar numa campanha de um candidato a prefeito para distribuir santinho, para balançar a bandeira nos sinais, sabe? E hoje eu estou aqui, 24 anos depois, já fui deputado 3 vezes, presidente da Assembleia, governador interino, e o povo do Amazonas me deu essa honra de disputar o segundo turno, disputando contra os maiores políticos desse estado, aqueles que já dominaram o estado por 40 anos, e eu estou muito feliz porque o povo entendeu no primeiro turno e me trouxe ao segundo turno com as minhas ideias, as minhas propostas e as soluções aos problemas de Manaus. No primeiro turno, o povo já puniu quem faz fake news. O povo puniu os criminosos que atacam as pessoas com mentiras. O povo já abriu os olhos com relação a esse tipo de política e de político que quer enganar a população com promessas fantasiosas. E agora, no segundo turno, pelas pesquisas, o povo também está punindo. Está punindo. O que eu falei nos bastidores, porque eles não soltaram o vídeo todo, o áudio todo, Rosine. O que eu falei é o que o povo queria falar para o seu Amazonino, para o seu Eduardo Braga, para o seu Arthur Neto. 12 anos de prefeito Arthur, 12 anos de prefeito amazonino, 16 anos de governador amazonino, 8 anos de governador Eduardo, mais 2 anos de prefeito, já chega, já deu, é o fim de uma era. Eles não são os donos da gente, eles não são os donos de Manaus. Manaus vai ser administrada por alguém do povo, e eu sou do povo, vim do povo, nunca recebi ordem do seu amazonino nem do seu Arthur. Portanto, é isso que os incomoda. Eu não aceitei me aliar a eles há 3 eleições, tentaram me cooptar, eles são os predadores das novas lideranças. Os caciques, geralmente, eles atraem as novas lideranças e jogam ao limbo. Comigo não aconteceu. E o povo está confirmando exatamente isso, que eu tomei a decisão certa, a decisão correta.
Candidato, quando o senhor cita esses políticos tradicionais que se revezaram no poder do Amazonas, o senhor deixa de citar um. E um senador, o senador Omar Aziz, que é um dos principais apoiadores do governador Wilson Lima. Por que o senhor poupa ele nas suas críticas neste momento? Não poupo ninguém não, Rosine. É porque o amazonino hoje ele é apoiado pelo Eduardo Braga e pelo Omar Aziz, mas desde 2017, você que cobre política, eu estou contra o amazonino, o Eduardo, o Omar, o Alfredo, o Arthur, o Wilson Lima, com quem eu fui candidato em 2018, e eu alertei a população não me ouviu, não me escutou, e eu estava certo sobre uma tragédia anunciada administrativamente. Eu quero dizer que eu sou independente, não tenho ligação com nenhum deles, e eu não passo a mão na cabeça de quem erra. Portanto, eu combato eles há 3 eleições, eu vou repetir: amazonino, Eduardo, Omar, Alfredo, Arthur, o Wilson, e também já por enfrentar até sistemas de comunicação, veículos de comunicação, eu enfrento uma mídia criminosa, jornalistas criminosos que se aproveitam de receber recursos públicos para ficar atacando candidatos. Só que esse tempo mudou, Rosiane. Eu não tenho medo de ninguém, eu sou destemido, isso vai mudar. Esse dinheiro que vai para esses jornalistas que fazem esses terrorismos, isso vai para ser... Nós vamos aplicar esse dinheiro para comprar remédio, para fazer projetos sociais, para fazer esporte, lazer nas comunidades. Eu sou destemido. Eles fazem isso com quem tem o rabo preso. Eu não tenho o rabo preso com ninguém, muito menos com o senador Omar, o governador Wilson Lima. Eu os combato. E eu estou aqui exatamente para isso, para resolver os problemas que, por exemplo, o Omar criou um problema chamado amazonino. Quando desaposentou o amazonino, o Omar me impediu de ser governador. Não sou aliado dele. O amazonino criou um outro grande problema para o estado do Amazonas, que foi o Wilson Lima, que era seu funcionário da Casa Civil. Eu sou candidato para corrigir os rumos da história política da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, Rosiane. Sou destemido. O candidato Wilker Barreto, candidato a vice do Amazonino, deu entrevista para a gente na segunda-feira. Entre algumas questões que ele colocou aqui, ele levantou também a suspeita, a afirmação de que o senhor é apoiado pelo governador Wilson Lima, que esconde isso. E aí ele falou do volume de campanha sua na rua, que não se compara do amazonino, que recebeu muito recurso lá do Podemos, segundo ele. Bom, ele diz que como é que se explica isso? Tudo voluntário? Ele diz que não, que a máquina estadual lhe ajudando. O que o senhor tem a falar a respeito dessa declaração do Wilker? Se você vir aqui... por exemplo, eu saí do debate, eu fui almoçar lá no Adolfo Lisboa, eu não consegui andar, o povo aprovando a minha candidatura e não tem ninguém pago. Eu vou sair, eu vou numa drogaria, as pessoas me param para dizer que querem me apoiar, que estão me apoiando, que acreditam em mim. Eu vim aqui no Jorge Teixeira, eu não estou conseguindo andar porque o povo está saindo nas ruas para dizer sim à mudança. Nós estamos decretando neste domingo o fim de uma era política no estado do Amazonas chamada caciques. Eu não tenho o apoio deles. E outra, o amazonino sempre se utilizou de alguns das pessoas. Ele sempre usou os políticos, atraiu e depois ele joga fora. O da vez é o Wilker Barreto. O Wilker Barreto faz o papel de bobo da corte. Acabou a eleição, ele vai ser descartado. Ele é a miniatura, ele é o protótipo do Eduardo Braga. Ele é o cadeira júnior dessa eleição. Eu sou destemido, sabe, Rosiane? Esses caras só sabem fazer ataques. Não respondo a uma acusação, não respondo a uma representação, mas eles mentem tanto e conseguem até enganar os desavisados. O amazonino responde a mais de 15 processos, o seu Wilker Barreto responde também quase uma dezena de processos. Os 2 processos dele dá mais do que o número dele, que é o 19. Eu não respondo a nenhum processo da minha gestão administrativa, sabe? Então, eles falam de tanta mentira que acabam fazendo com que essa mentira se torne verdade para alguns desavisados. É aquela tática de Joseph Goebbels, o ministro das comunicações nazista. Repita uma mentira 1000 vezes para ela se tornar verdade. Só que isso não vai acontecer. Voltou? A gente teve algum problema agora na comunicação com o candidato Davi Almeida. A gente vai tentar um último contato com ele para ver se a gente consegue que ele faça as suas considerações finais. A gente está caminhando aí para os últimos 8 minutos de entrevista.
Teve um atraso por parte aí do candidato, da assessoria dele, que havia combinado com a gente às 4 horas, meia hora de entrevista. Então, eles entraram em contato com a gente, era por volta de 4h30, né, Alex? Exatamente, 4 horas e 30 minutos, exatamente. A temperatura a gente vê que está bem alta ainda, porque houve o debate. Ele esclareceu alguns pontos do debate que a gente vai ver circular cada vez com mais intensidade nas redes sociais nas próximas horas. Davi Almeida aproveita aí essa primeira entrevista para prestar alguns esclarecimentos sobre o que ocorreu naquele momento, né? A gente fez aí alguns questionamentos. Quem entrou no ar agora, com certeza vai poder conferir essa fala do Davi Almeida, tá? A partir do minuto 16h30, mais ou menos, na nossa live que está no Facebook. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com o candidato. Ele falou que estava onde? No Jorge Teixeira ou no Zumbi? Jorge Teixeira, em campanha, gravando o programa eleitoral. Ele chegou a mostrar pra gente, ele está dentro de um carro, de um veículo da campanha, mostrou pra gente lá fora a quantidade de pessoas. Estão gravando, segundo ele, o último programa dele, dessa propaganda. Hoje é quarta-feira, nós estamos a 4 dias, né, da votação. A propaganda vai ao ar até na sexta-feira. E aí a gente espera conseguir entrar agora em contato com o Davi Almeida mais uma vez, para que ele possa fazer as considerações finais, aí as polêmicas considerações finais que causaram toda uma confusão hoje no final aí do debate da TV Amazonas Norte, da Norte Amazonas, e que o Davi acabou se posicionando agora nesse momento. Provavelmente a campanha do Amazonino Mendes também falará oficialmente a este respeito. Eu não recebi nada oficial deles, mas ele deve se posicionar alguma coisa ou na propaganda, provavelmente, ou na entrevista que a gente espera que o candidato também mantenha a sua palavra, né, e conceda a entrevista, já que já foi confirmada pela assessoria de comunicação também algumas vezes desde a semana passada. Hoje também o candidato a vice do Davi Almeida, Marcos Rota, disse que tentaria fazer alguns ajustes para que essa entrevista também com o vice pudesse ocorrer aqui, já que a gente deu o mesmo espaço para o Wilker Barreto na segunda-feira, uma entrevista que está disponível na internet, está disponível nas redes sociais da Band News e está disponível também nas minhas redes sociais. Vou aproveitar para passar as minhas redes sociais. Posso aproveitar, Alex? Aqui é a audiência da Alta Frequência. Fica à vontade, Rosiane. Meu Instagram, Rosiane Carvalho AM. Meu Facebook, Rosiane Carvalho, tudo junto, é a fanpage. E ali a gente publica toda a cobertura de política que a gente acompanha aqui do estado do Amazonas e a cobertura nacional, política e econômica, que acabam tendo assuntos de interesse aqui do Amazonas. E aí, Daniel, a gente tem novidades? O candidato entra de novo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Rosiane e ouvintes. A gente acabou de entrar em contato com a assessoria de comunicação do candidato Davi Almeida. Eles disseram que a conexão caiu, ele está na zona leste da cidade, a conexão do candidato caiu, a conexão via internet. A gente tentou contato por telefone para ele fazer as considerações finais e a assessoria de comunicação informou que ele voltou a cumprir a agenda e que a candidatura abre mão dos minutos finais em relação às considerações finais. Bom, então a gente conseguiu aí levar uns 20 e poucos minutos de entrevista com o Davi Almeida nesse exclusiva de hoje à tarde, né? O conteúdo completo está aí. Nós temos 2 perguntas para o Davi Almeida. A pergunta a respeito do apoiamento do Ricardo Nicolau, uma grande polêmica do primeiro debate, o debate em que um acusou o outro de corrupção. O próprio Davi Almeida disse que o Nicolau se afastou da gestão dele naquele momento em que disse que o Nicolau queria obrigar uma assinatura de um contrato superfaturado na saúde. Nenhum dos dois falou a respeito desse assunto depois daquele debate. E a informação que se teve depois foi o anúncio de apoio do Nicolau ao Davi Almeida no segundo turno. Essa era uma questão que eu acho que era importante de ser esclarecida, né? E, infelizmente, ela vai deixar de ser esclarecida neste momento. Mas não faltarão oportunidades para a gente perguntar ao longo desses dias até a eleição e depois da eleição também, né? Eles continuam sendo políticos, nós continuamos sendo repórteres e cumprindo a nossa função aqui de levar informação de interesse público em qualquer ambiente, em qualquer lugar, as pessoas, a população que quer ter acesso à informação.